do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Gostaria de pedir a sua ajuda. Nós vamos estar lendo aqui a palavra lá no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Logo aí depois de Joel. Aonde está Joel? Na Bíblia. Confesso para você que eu fiquei um pouco assim, relutando, porque, como o pastor falou, é grande a nossa responsabilidade, porque nós havemos de dar conta de todas as palavras que nós proferimos aqui nesse lugar, né? Não é só cumprir uma escala, uma agenda, não. Temos um compromisso muito grande. E essa palavra falou muito forte assim comigo, assim, eu falei, Deus, que coisa tremenda. Amós capítulo 5, vamos ler aqui, no versículo número 4. Já está aí? Porque capítulo 5, versículo de número 4. Aí ajuda aí de cima aí. Ajuda do alto. Ó. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Diz o quê? Buscai-me e viver. Pode sentar. Podia ler um capítulo, né? Glória a Deus. Irmão, me chamou muito a atenção assim. Eu tentava ir para outros textos da Bíblia, mas parecia que a Bíblia ficava fechada para mim, não conseguia achar. E quando Deus quer que você se direcione, quando eu abria, daqui a pouco a palavra de Deus ia parar lá em Jonas. Aí eu falei assim, meu Deus, que coisa é essa aqui que o Senhor tem para comunicar conosco aqui, dentro desta palavra aqui. E confesso a você que só agora, na parte da tarde, que eu realmente assentei o meu coração, falei, faz do jeito que o Senhor quer. Faz do jeito que o Senhor quer, porque confesso para vocês que estava procurando outro tipo de mensagem, mas tudo se resume nisso aqui. Eu quero renovo, eu quero revestimento, eu quero realmente ter uma experiência com Deus. E se resume em quê, pastor? Buscar o Senhor e viver. Busque o Senhor e viva. Eu quero ler mais alguns versículos aqui, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai e vivei. Lá no versículo de número 5 vai dizer: mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance da casa de José como fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Lá no versículo de número 13 vai dizer: portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. E começa a mensagem de Amós, ele trazendo mensagem de julgamento, mensagem de juízo para 7 nações. Irmão, Israel, como se encontrava nessa época? Israel se encontrava prosperando, Israel se encontrava muito bem financeiramente, mas acontece que Deus não estava se agradando daquilo. A prosperidade não era sinal de que Deus estava se agradando dele, porque outras nações pagavam até tributo para eles, e quando vinham cobrar, eles cobravam muito mais além do que eles deveriam, e tudo aquilo, a justiça estava corrompida, né? O juízo que eles eram para realmente dar exemplo estava corrompido, e a primeira coisa que Deus faz é usar Amós para dar um exemplo lá fora. Vai vir um juízo para o ímpio, vai vir um juízo para 7 nações lá fora, inclusive ele cita até a nação
Betel, a casa de Deus. Então eles tinham já isso com ele. E Betel, nós vamos ver, lugar de muitos fatos que marcaram. Quando fala de Betel, você vai ver na Bíblia muitas coisas que aconteceram em Betel, que marcaram a história, que marcaram a trajetória. Mas como ela se encontra hoje? Peraí, vamos lá no passado um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho para você o que aconteceu lá em Betel. Depois de Jerusalém, mais mencionada na Bíblia é Betel. Depois de Jerusalém, o que mais se menciona na Bíblia é Betel. Primeiro, onde Abraão armou a sua tenda, edificou o seu primeiro altar, depois de chegar da terra de Canaã. Põe aqui, Gênesis capítulo 12, versículo de número 2, onde colocou o quê? O seu primeiro altar. Eu começo a entender, a casa de Deus é um lugar onde eu tenho que ter um altar diante do Senhor. Eu tenho que me apresentar diante de Deus. Deus pode ver o ministério adorando, Deus pode ver os levitas adorando, Deus pode ver o ministério de louvor adorando, mas eu preciso ter o meu altar com Deus. Abraão edificou ali o seu primeiro altar. Segundo, o lugar da visão. Qual visão foi essa? Betel também é um lugar de ter uma visão de Deus. Quando eu entro por dentro dessas portas, eu estou querendo o quê? Uma direção, uma visão de Deus. E aonde você vê isso, pastor Edson? Lá em Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 10, vai dizer lá sobre a visão, o lugar onde Jacó teve ali uma visão, onde havia ali uma escada que era posta no céu e na terra, lugar de comunhão, lugar de nós temos uma direção com Deus. Põe ali, Gênesis 28, versículo de número 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs no seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta onde? Na terra, cujo topo tocava, e eis que os anjos de Deus faziam o quê? Desciam e subiam. Continua. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, e esta terra em que está deitada darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Vai no 18 lá. E eis que estou contigo e te guardarei. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto sobre o seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Se você continuar lendo, você vai ver, foi um lugar onde Deus ali apresentou uma escada que era colocada na terra e tinha uma ligação com o céu. Neste lugar, a casa do Senhor, o que eu espero ter neste lugar é uma ligação com Deus, aonde eu possa subir a minha oração, aonde eu possa descer uma revelação, aonde eu possa ter uma palavra revelada de Deus para a minha vida. Não sei se você já está pegando. Betel, Betel, Betel. Agora a gente continua ainda. O lugar também, irmão, consulta-se a Deus em Betel, consultava-se também a Deus em Betel no tempo de Juízes, lá no capítulo de número 20, vai dizer lá que também consultava-se a Deus também em Betel. Eles iam lá para consultar a Deus. Samuel julgava Israel em Betel. 1 Samuel capítulo de número 7, versículo de número 16. Bota aí, Davi, por favor. Samuel julgava Israel, ia de ano em ano e rodeava a Betel, ia julgar em Mispa e julgava Israel em todos aqueles lugares. É lugar também de nossas causas serem colocadas diante do Senhor, querido. É lugar onde eu tenho certeza de que Ele vai fazer justiça, Ele vai saber julgar a causa. Então vamos continuar aqui. Onde Jeroboão também, irmão, foi também um lugar onde Jeroboão, lembra quando houve aquela repartição, quando as tribos se dividiram, aonde Jeroboão fez o que? Ele colocou ali um bezerro e ele falou assim: não suba mais a Jerusalém para adorar, vocês podem adorar aqui mesmo. Então começou a coisa a ficar desta maneira. Então Betel também, vamos aqui, lá no versículo, capítulo 1 Reis, capítulo de número 13, também vai dizer que em Betel
buscai ao Senhor para que possa viver, buscai ao Senhor para que viva, buscai ao Senhor para que tenha saúde espiritual, buscai ao Senhor para que tenha realmente uma vida com Deus. Então é Ele que está falando, a Moisés está falando isso. Era um lugar que tinha ali um profeta velho, aonde diz a Bíblia que Deus enviou um profeta ali para profetizar e falou: não coma, não beba naquele lugar. E quando ele saiu dali, alguém falou para o profeta velho: olha, teve um profeta aqui que profetizou uma mensagem de juízo aqui. E daqui a pouco ele falou: não, Deus também fala comigo, irmão. Eu posso estar na casa de Deus e eu posso estar aqui e não ter um ouvido para Deus. Eu posso estar aqui dentro e não ter um ouvido para Deus. Mas Deus falou no culto, eu não percebi. Deus está falando desde a hora que começou a oração. Deus está falando desde a hora que começou aquele louvor. Deus está falando desde a hora que o ministério de louvor começou a adorar naquele lugar. Eu já estou saindo de casa, minha esposa me fala assim: já está saindo ligado. Já estou saindo de casa ligado, porque a minha ligação com Deus vai depender mais de mim, irmão, do que aquilo que está na minha volta. Vai depender mais de mim do que aquilo que está à minha volta. Nós também vemos também isso tudo em Betel, querido, em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, também vemos também Betel, lugar que marcou a vida de Elias também. Elias também estava ali, os profetas. Capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aleluia, Deus. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? A Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram aonde? Para Betel, lugar onde nós temos encontro com Deus, lugar onde nós temos encontro com pessoas espirituais também, e lugar onde nós vamos realmente ter uma experiência com Deus. Outra coisa também, onde os rapazes também zombaram também de Eliseu. Lembra que quando Eliseu falou para Elias, o Elias falou para ele: olha, o que você quer? Ele falou assim: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Olha, se você viver, quando o Senhor me recolher, você vai receber. E quando Deus assim derrama sobre ele, quando ele recebe, daqui a pouco você vê que alguns rapazes zombam. Na casa do Senhor, irmão, vai ter um que vão experimentar uma alegria tremenda do Espírito, mas vai ter aqueles que vão olhar e vai falar assim: não vou dar nada por isso, não vou dar nada por isso. Aqueles homens, aqueles rapazes zombaram de Eliseu e falaram: sobe calmo para que ele... Será que Deus realmente derramou essa porção na tua vida? Será que Deus derramou realmente essa porção na tua vida? E você colocar a mão no enfermo ser curado, até mesmo para você, para você realmente crer, como o Senhor já tem falado, colocar a tua mão e realmente o milagre acontecer. Às vezes você está esperando um conferencista de fora chegar aqui, orar e o milagre acontecer. Deus tem homens de Deus nesse lugar, Deus tem mulheres de Deus nesse lugar, Deus tem instrumentos dele mesmo. Eu não sei se você já conseguiu entender, eu não sei se você já conseguiu pegar, mas eu não vou andar, mas eu não vou descer, sabe por quê? Eu tenho certeza que ele está derramando. Aonde também esse bezerro, essa adoração que o rei Jeroboão colocou lá para tentar impedir a adoração do povo a Jerusalém. Nós também vemos que o rei Josias, ele destruiu esse altar. 2 Reis, capítulo 23, versículo 15. Para me experimentar essa vida que está dizendo aqui, ó: buscai ao Senhor realmente, para que Ele realmente possa ver que você está interessado em ter vida, que você realmente tem propósito. Outra coisa que eu vejo aqui, sabe o que é? É que o rei Josias, ele destruiu esse altar. Esse altar que não era para Deus. 2 Reis, capítulo 23, versículo de número 15. E também o altar que estava onde? Em Betel, e o alto que se fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, e esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. Eu
também tem uma coisa, querido, que aqui também é lugar onde nenhum altar pode ficar na minha vida. Como o nosso pastor falou aqui, a caminhada do Evangelho, ela requer renúncia da nossa vida. Ah, pastor, tem umas coisinhas que eu ainda gosto de manter na minha vida. Joga esse altarzinho por terra. Hoje é um altarzinho pequenininho que parece que não tem diferença nenhuma. Irmão, quantas coisinhas que você vai encontrar, outros até mesmo crente falando para você: a tua igreja não deixa, a tua igreja proíbe. Ah, na minha igreja não tem nada a ver, na minha igreja a gente pode fazer. Irmão, uma coisa que eu entendo, eu li lá no Provérbio, Salmo 16, versículo de número 4, tem uma linguagem que diz assim: olha, irmão, as dores serão multiplicadas daqueles que trocam Deus por outros deuses. Aqueles que estão trocando Deus pelos deuses pequenininhos. Ah, mas não tem um outro Deus, não tem, mas tem um altarzinho às vezes dentro ainda da pessoa. Ah, Deus não faz a obra completa, pastor. Não diga que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. É, mas um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Um pouquinho só de fermento faz levedar toda a massa. Eu não vou negociar, eu não vou não. Faça uma terapia ali na morte, ainda que eu me ofereça. Aí não, eu não vou negociar não. Eu vou manter o meu lugar puro. Porque nós vamos louvar, nós vamos cantar. Se não tiver santidade, esqueça o céu. Irmão e pastor, porque o pastor ele tem que falar disso. Ele tem que falar disso. Nem toda mensagem vai receber o aplauso. Nem toda mensagem, irmão, por isso que muitos querem, mas eu adoro. Ah, irmão, minha irmã, eu até faço parte disso, faço parte daquilo. Da pastorear, não. Isso não. Porque não querem. Essa parte não. Irmão, o rei Josias destruiu esses altares. Glória. E esse aí mesmo está impedindo uma adoração perfeita para Deus, querido. Isso às vezes está tendo um impedimento de aonde, sabe o que? Nós falamos aqui de um mundo espiritual, aonde o inimigo sabe aonde está o ponto fraco de cada um. Mas ele sabe muito bem que esse ponto fraco ele está sendo policiado dia e noite por Deus, Senhor, e por você. Você não está dando brecha. Por isso ele não dá lugar ao diabo, não dou lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Então, porque não é nesses altares pequenininhos, que hoje é uma coisa pequenininha, não tem importância, não tem problema, não tem nada não. Amanhã ou depois você vai ver o que aquilo ali vai se transformar. Quando você já viu com essas experiências, nós estamos falando aqui de Betel, o Senhor falou assim: não subais, não busqueis a Betel, nem venhas a julgar, mas Betel não é a casa do Senhor, mas eu posso entrar e a minha vida ficar da mesma maneira. Eu posso entrar e a palavra não ter efeito, eu posso entrar no Espírito do Senhor, não fazer a obra na minha vida. Qual é o lugar que o menino precisa nascer? Qual é o lugar que Cristo precisa nascer? Qual é o lugar da minha vida que Cristo ainda precisa nascer? Qual é o nosso lugar? Qual é o lugar que eu preciso que Cristo nasça na minha vida? Tem algum lugar que Cristo precisa nascer? Eu falei só de alguns pontos aqui de Betel. Então quando você traz essa recordação, você fala assim: meu Deus, Betel é a casa do Senhor. E agora Deus está usando agora o profeta agora para falar: não adianta vocês correr para Betel. Se não correr com a disposição, sabe o que? Para mudar. Você vai deparar com o Senhor falando lá para Jeremias, lá no capítulo 4, o Senhor fala: foge para Jerusalém, porque lá vocês estarão seguros. Mas no capítulo 6 você vai encontrar Jeremias falando: fugir de Jerusalém para a vossa salvação. Aí. Ué, mas não era um lugar de refúgio? Era. Mas dependendo da maneira como estiver do lado de dentro, uns vão ser edificados e vão tirar grande proveito de cada noite nesse lugar dele. Mas tem pessoas que vão falar assim: não foi em vão a minha vida na casa do Senhor, não foi em vão esse culto, com certeza a mensagem ela não caiu no solo rochoso, não. Eu vou tirar alguma coisa de bom para a minha vida, sabe por quê? A minha vida, a vereda do justo, ela como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Eu nunca vou ser perfeito, nós nunca seremos perfeitos nessa terra. Por isso que precisamos do arrebatamento, porque receberemos um novo corpo e aí sim seremos semelhantes, seremos igual. Não haverá mais nada que
Deus tem para esse lugar não entrar na minha vida? Por que uns mudam? Por que o outro desiste? Por que o outro não consegue? Amós, irmão, o nome dele já significava aquele que suporta jugo. Aquele que suporta jugo. As nações, a nação de Israel aceitou muito bem os castigos lá de fora. Mas quando Deus virou para o lado de dentro para tratar, falou assim: não, esse homem não era profeta, ele não era nem para estar aqui. Chega um dado momento que diz até para ele assim: olha, foge lá para ajudar e profetiza lá, porque aqui você não vai mais adivinhar nesse lugar não, porque a mensagem dele vinha por revelação. A mensagem dele fala: vem a minha palavra do Senhor. Ele falava assim: foi me revelado, vem a palavra, vem assim dessa maneira, assim, da maneira como vem. Eu estou falando com vocês, eu não paguei para estar aqui, foi o Senhor que fez isso na minha vida. E sabe o que eles não estavam entendendo? Deus ainda estava dando chance para eles. Deus ainda estava dando chance para eles, só que o tempo estava fazendo o quê? Se esgotando. O tempo estava se esgotando. Aí outra coisa, Gilgal, Betel, você já sabe, significa o quê? A casa de Deus, querido. Mas se eu não der valor a essa casa de Deus, irmão, lá dentro do sistema nós temos lá, a nossa igreja, nós chamávamos assim, Arca do Concerto. E aí tinha assim, ó, santidade, fidelidade e zelo. Não é isso, missionário? Santidade, fidelidade e zelo. E está pensando que a coisa lá era fácil? Não era nada fácil. Mas se quisesse entrar pela porta, tinha que realmente querer tomar o reino do céu à força, por esforço, por dedicação, para assim: não, eu quero realmente entrar no céu. Então eu quero entrar no céu e vou abrir mão daquilo que for necessário. Agora o Senhor está falando: também não corra para Gilgal, não. Gilgal também não era lugar também que marcou também. Gilgal significa no hebraico círculo. E existem muitas vidas que estão fazendo assim, ó. Parece que eu paro no mesmo lugar. Tem vigília, tem oração, tem consagração, tem busca no monte, tem oração, tem jejum, tem semana de oração, aí daqui a pouco fala assim: mas por que não muda? Porque parece que a coisa está em círculo. E por que está em círculo? Alguma coisa eu preciso perguntar para Deus: por que a minha vida parece estar em círculo? Eu preciso ter uma direção, ter um rumo, ter um propósito na minha vida. Então vamos aqui, ó. Primeiro, onde Josué circuncidou todos os homens que nasceram durante os 40 anos lá de peregrinação lá no deserto. Aonde Deus também fez com que fizesse lá, porque aonde eles celebraram a Páscoa também em Gilgal, aonde também eles fizeram o quê? Aonde cessou também o maná. Irmão, não vai ficar sempre a mesma coisa. Deus vai sempre querer fazer assim: eu preciso te levar para um novo nível, até mesmo para você poder ajudar outras pessoas que estão precisando. Às vezes você já consegue até detectar a situação, detectar o problema, você fala assim: o que eu vou fazer? Eu vou orar? Não, Deus está querendo realmente que você entenda, para você estender a mão e falar assim: vamos embora fazer jejum junto, vamos fazer oração junto, vamos embora buscar ajuda, porque você está vendo que aquela pessoa daqui a pouco está lá no último banco, daqui a pouco ela está lá fora. E você pode ajudar o pastor, você pode ajudar o ministério, você pode ajudar a igreja. Eu preciso entender, assim na minha vida, eu já fui lá, não é comigo isso, é conosco sim, querido. Por isso que outro dia a pessoa estava falando assim: o crente tem que estar preparado para tudo, né, pastor? Eu falei assim: não, por mais que diga assim, eu não estou preparado, mas você tem que se preparar para tudo nessa terra. No domingo, quando nós saímos daqui, que batemos lá em cima, daqui a pouco veio uma mãe correndo com a criança, tendo convulsão, quase sem respirar, e tivemos que colocar no carro e sair correndo por aqui, mas nunca corri tanto, irmão. Mas corri, além dessa vez não conseguiu me segurar. Ela: calma essa, mas eu corri porque e a gente clamando o nome de Jesus, clamando o sangue de Jesus. Eu falei para o pastor que nós clamamos até a trindade ali, clamamos o Espírito, clamamos o sangue, clamamos Jesus, para aquela criança ali. Graças a Deus ela está em casa, né? Está em casa a criança, mas nós saímos daqui do culto, parecemos que ia só para casa e daqui a pouco ia dormir. Deus mudou o negócio todo, não. A coisa vai ser isso: nós temos que ter um pronto-socorro de Deus na terra, querido. Que eu preciso, pastor, eu vou perder essa noite, mas era a noite que eu pensava em dormir. Não, você vai ficar às vezes até Deus tirando o teu sono para você interceder pela vida de alguém, da vida
também o maná, lá em Josué capítulo 5, onde a arca também foi depositada também. Depois que eles rodearam Jericó, foi onde a arca também ficou depositada, pernoitou. A presença de Deus, ela precisa estar na minha vida não somente no momento do culto. Não somente neste momento, pastor, o culto foi muito bom, mas como o pastor falou aqui, eu e você precisamos de renovo todo dia. Todo dia nós precisamos de renovo. Onde a arca pernoitou, onde foi o quartel-general de Israel depois da batalha, pois já morreu, está lá em Josué capítulo 10, versículo de número 15, aonde um lugar para também oferecer, sabe o que? Sacrifício. É um lugar de oferecer sacrifício. 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 8. Põe aí, Davi, para nós lermos aí. Tu, porém, descerá antes de mim a Gilgal. Quem lembra disso aí? E eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer oferta pacífica. Ali 7 dias esperará até que eu venha a ti e te declares o quê? E te declare o quê? O que há de fazer, irmão? Deus tem que estar querendo declarar alguma coisa para nós fazermos, mas espera um pouco. Espera, não, meu irmão, pode dizer. Eu ouvi uma oração que diz assim: Senhor, não deixa nós agirmos por impulso, não deixa nós agirmos pela emoção, mas nos ajuda a agir com propósito. Nos ajuda a agir com propósito, porque a emoção pode levar você a muitas coisas, até a coisa errada. Aí eu senti de fazer, eu tenho que fazer, não, irmão. Espera mais um pouco, porque Deus, Ele há de revelar o que há de fazer. Eu não sei, a panela já acabou, não tem mais nada, não. Pode para buscar alimento, aí pode acreditar, porque Deus, Ele há de prover, mas o azeite está faltando, vai pedir vasilha de emprestada, porque Deus sabe o que há de fazer. Talvez eu não saiba mencionar a marcha, talvez eu vou orar, vou chorar pela tua vida, vou chorar pela tua casa, vou chorar pela tua família, mas Ele sabe o que há de fazer. Então não saia de Gilgal, continue em Gilgal, porque Deus tem uma declaração para dizer o que há de fazer. Só um dia tudo para ter sucesso, só um dia tudo para dar certo, irmão. Mas o Senhor Samuel falou para ele: olha, fica ali, meu irmão, eu vou declarar o que é de fazer, mas aguarda 7 dias. Mas quando ele viu a situação, peraí, está apertando o negócio, aí dá vontade de nós agimos como mãe, de nós agimos como pai, de nós agimos não, pela emoção, de nós agimos pelo nosso amor, pela nossa compaixão. Mas o Senhor espera mais um pouco, porque tem uma declaração de Deus, tem uma direção de Deus, e Deus com certeza vai dizer: os que confiam no Senhor, eles não serão confundidos, não. Eu não sei, eu vou dizer para você até onde eu sei, eu vou dizer para você até onde eu alcance. Quando ele falou: não, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então ele sabe o que é melhor. Mas só que Saul viu uma coisa apertando, falou assim: eu tenho que agir porque o povo está se espalhando. E aí foi onde ele foi reprovado, foi querer oferecer o que não era para ele oferecer, foi oferecer sacrifício. Samuel falou assim: o que eu fui fazer? Aí eu vi que o povo estava se espalhando e tomei medidas. É triste quando o líder vê a casa de Deus esvaziando, mas ele vai permanecer aonde? Nos pés do Senhor. Aleluia. Fica triste pelo que vai, pelo que sai. Não tem um que sai, com certeza o pastor não se alegra, mas aí Deus vai e manda Misael, Azarias, e manda para te alegrar. Hoje nós estávamos lá no ponto de pregação, o pastor falou assim: pastor, essa hoje vai ficar pouca gente aqui, porque já teve saída e não pode ser, mas só Deus na nossa vida mesmo. A missionária veio, a nossa missionária também não veio para ajudar a gente. Daqui a pouco Deus vai e preenche a casa e faz essa surpresa. Porque vamos aguardar mais um pouquinho. Deus sabe o que há de fazer. Se a obra é dele, como vamos dizer assim, se esse conselho, essa obra é de Deus, irmão, ninguém vai poder resistir a ela, ninguém vai poder impedir a ela, porque o esforço está em nós, mas não fazer o milagre, a providência
que Eliseu estava para receber. E quando chegaram para ele, falaram assim: ei, você sabe que Deus há de levar a Elias? Ele disse: eu também sei. Estou aprendendo que tem coisas que nós temos que ficar em silêncio mesmo. Sabia? Tem coisas que vai ser silêncio. Você não vai poder botar lá no Instagram, falar para todo mundo. Não vai. O que Deus vai fazer? Deus vai derramar uma porção sobre Eliseu, meu. Tentaram ajudar ele. Os profetas que estavam ali falaram assim: tu sabe que Deus há de tomar Elias? Eu também sei. Certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Ó, mostra. Um homem que não tinha. Se antes revelar o teu segredo, o teu servo, os seus profetas. Mas às vezes ele não traz essa revelação, sabe por quê? Nós abrimos muito a nossa boca, nós queremos compartilhar, queremos falar com A, com B, com C, e aí daqui a pouco a coisa não dá bom. Ainda mais quando entra, às vezes, a mão humana. E o Senhor falou: eu plantei, Apolo regou. Mesmo nível. Tiago plantou. Eu só fui lá regar o que ele plantou. Nós só fizemos essa parte. Quem deu o crescimento foi ele. Quem vai dar o crescimento? Pastor, mas o lugar é deserto. Pastor, mas a noite é sombria. Quem vai dar o crescimento é ele. Perceba. Onde o povo se ajuntou para receber também. E onde Gilgal ainda continua. Segundo Samuel 19, versículo de número 15. Gilgal estava falando no hebraico aqui, é círculo. Vai ser círculo para quem quer. Vai ser lugar de círculo para quem quer. Para quem tiver propósito, vai ser não. Vai entrar e vai receber, vai realmente experimentar o que Deus tem nesse lugar. Olha aí, Davi. 2 Samuel capítulo 19, versículo 15. Aonde o povo também se ajuntou para fazer o quê? Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se, sabe com quem? Com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. É um lugar também de recepção. Tenha saudade de quem saiu. Tenha saudade daqueles que querem voltar e não estão conseguindo força. Como que eu vou conseguir me levantar agora? Irmão, quando eu estava lendo que Deus falar que Davi era um homem segundo o coração dele, Davi foi um homem falho igual a mim, igual a você. Só que ele sabia aonde moveu o coração de Deus, sabe por quê? O coração dele tinha uma sinceridade de reconhecer que errou e se quebrantar e falar assim: eu não posso viver sem a presença do Senhor. O meu pecado está constantemente diante de mim. Sabe o que é dormir? Como o salmista falou, até dormindo a minha consciência me orienta. Quando chegava um cliente lá, falava assim: você não está me enganando não. Eu falei: primeiramente, né, tem Deus. E segundo, eu tenho que representar que é a empresa. Eu sou representante de Deus. Se eu fizer alguma coisa errada ali, quando botar o meu travesseiro lá, a minha consciência vai me perturbar. O temor do Senhor vai fazer com que a gente venha se afastar do mal. Não precisa ficar policiando a vida de ninguém, irmão. Quem tiver temor de Deus vai saber, irmão, isso aqui é mal. Olha o que diz aqui, ó: aborrecer o mal, amai o bem, estabelecer juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Estabelecer juízo na porta. Aqui eles faziam o julgamento nas portas da cidade. Mas aqui para mim, para você, que eu tiro, sabe o que é? A porta dos meus olhos, a porta da minha boca, a porta dos meus ouvidos. Eu vou colocar não, o que está vindo, aquilo que for verdadeiro, de boa fama, aquilo que vai edificar, seja isso que ocupe o meu coração. Aí com certeza quando eu chegar aqui eu vou poder cooperar com alguma coisa. Agora, se eu me contaminar com essas coisas, eu só vou chegar aqui cada vez mais fraco.
Mas se eu não, vou me envolver com as coisas do Senhor. Então, lugar também de recepção das pessoas que querem voltar e não conseguem. Como dificuldade pessoas têm de se levantar aonde caíram. O Senhor fala assim, volta, né? Lembra depois da onde caíste. Volta e pratica as primeiras obras. Mas qual é a minha recepção para receber aqueles que querem voltar e não estão conseguindo? Como que eu vou agir? Como que ele vai se sentir? Outra coisa, não vá também agora em Bersebe. Aqui eu vou encerrar. Bersebe é lugar de juramento. Lugar de certa importância. E hoje, sabe qual é a condição? Lugar de ruína. Uma coisa que aconteceu em Bersebe, só essa que eu vou anotar aqui. Quando Agar andava errante pelo deserto, Deus deixou morrer? E você está pensando que esse deserto vai acabar contigo. Nós falamos assim, a minha oração, já não consigo orar como eu orava, já não consigo fazer propósito como eu fazia, já não consigo ler a Bíblia como eu fazia, mas Deus está vendo esse pequena força. A súria, canta, e está vendo que você não quer cair, você não quer se desviar, você não quer enfraquecer. Fala assim, não, ainda que tendo pouca força, não negaste o meu nome. Lugar de juramento, lugar onde ele fala assim, eu lembro da primeira aliança que eu fiz com Deus aqui neste lugar aqui. E esta aliança ela tem que permanecer até quando, pastor? Até o final. Agora vai depender de mim. Fazer o que, pastor? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor e viver. Olha, 3 vezes ele fala aqui, ó, porque assim que o Senhor deu a casa de Israel, buscai e vivei. Lá no versículo 6, buscai o Senhor e vivei, para que se não se lance na casa de José. Portanto, lá vai dizer no versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor será o que? Convosco. Porque você encontra muita gente falando aqui, o Senhor é fiel, ainda que eu seja infiel. Irmão, Deus não é com muita gente que está andando de qualquer maneira por aí. Agar estava andando até errante no deserto, mas Deus sabia onde estava encontrando ela. Ela não estava desviada não, ela estava precisando de um socorro. Então, tem muita gente falando, Deus é contigo, vai que Deus é contigo, irmão. Não, tem coisas que Deus nem está mais, a pessoa está dizendo, não, irmão, não é Deus que vai me seguir, não, é eu que tenho que seguir as pisaduras de Jesus. Libera agora. Você que realmente quer. O pastor falou aqui, eu quero avivamento, eu quero renovação da minha vida, eu não quero ficar da mesma maneira, eu não quero continuar da mesma maneira. Deus tem um chamado, é ser um obreiro, é ser missionário, é ser diaconisa da casa do Senhor, é ser o evangelista da casa do Senhor. E essa obra, como é que ela está? Eu estou abraçando realmente esta obra, então eu quero orar juntamente com você. Eu quero fazer uma oração com você, que você entendeu, a tua vida na casa de Deus, ela não é em vão. A tua vida na casa de Deus não é uma vida em círculo. Você não vai andar em círculo, pastor, eu estou deparando sempre com as mesmas coisas. Não, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando a história, e só Deus ele pode fazer isso, pastor. Mas eu estou em Gilgal, então aguarda mais um pouco, porque ele tem uma declaração para a sua vida, ele tem uma